Ô, Bruno, e como é que você parou lá de jogar futebol? Você até trabalhou CLT na empresa do seu irmão. E quando que o marketing digital entrou na sua vida, assim? Então, o marketing digital tá na minha vida desde 2017. Só que eu não fazia marketing digital, não trabalhava com marketing digital. Só que foi o que eu te falei. Quando eu morava, eu jogava futebol, eu tinha que morar no alojamento do clube. Então, eu saí de casa, eu morava embaixo das arquibancadas. E eu estudava. Então, tipo assim, eu fazia curso de inglês online, AD. Tanto que hoje eu sou fluente em inglês, eu passava tempo livre. O que você faz? Você treina de manhã à tarde. Você passa muito tempo no alojamento, na cama. Você não tem muita coisa pra fazer. Você não tem carro pra sair, você não conhece a cidade, né? Você tem que estar ali, enfim. E a sua vida tem que ser futebol. Então você tem que estar todo momento pensando. Só que no meu tempo ocioso eu gostava de estudar. Eu gostava de ler. Porque eu estudei minha vida toda em escola particular. Então, pô, a escola particular, ela te incentiva a estudar. A escola pública hoje, ela é desleixada, né? De fato. Então, eu sempre tive o hábito. E eu incentivava o pessoal que jogava comigo, que isso é massa. E eu comecei a estudar inglês EAD, online, e comecei a estudar marketing digital. Aí eu conheci na época o pessoal do marketing digital lá, os dinossauros, Érico Rocha, o Alex Vargas, fui aluno dos dois, inclusive. Legal. E estudava, fiquei estudando marketing digital. Só que, óbvio que eu não tinha resultado expressivo. Eu fazia algumas vendinhas com o pessoal da igreja, os próprios jogadores jogavam comigo, mas nada que me sustentasse, nada que mudasse minha vida. Mas assim, eu conheci muito tempo já. Mas você começou Legal. como? Então, afiliado? Começou a cair uns anúncios pra mim. E quando eu tava lá no alojamento, por exemplo, fazendo nada da vida, eu ficava procurando como ganhar dinheiro online e tal. Conheci o mercado de afiliado. Então, pra mim, só existia o mercado de afiliado. Depois veio o tal do 6 em 7 do Érico. Por curiosidade, tanto ele aparecer pra mim no anúncio, eu falava, mas o que é 6 em 7, né? Aí conheci o lançamento. Mas eu comecei como afiliado, eu fui aluno do Alex Vargas. Top. Legal. Foi o primeiro curso que eu comprei, assim, na época. Uma dúvida que eu fiquei, que eu tenho, né? Que hoje você já trabalhou com, tipo, praticamente os maiores infoprodutores do Brasil. Sim. Então, o que é que você vê no que se trata de comportamento, que é um padrão entre eles? Essa galera que, tipo, é muito foda no que faz. Boa pergunta. Mano, nesse tempo, eu convivi, não só trabalhei, como eu convivi com um cara muito, muito grande no que faz. Não só no mercado digital, no mercado off também. E, cara, uma coisa que eu aprendi e que eu percebi no padrão de vida deles é que, e eu descobri isso, né? A vida, ela não é uma linha reta. Você não vai sair do ponto A pro ponto B em linha reta. Todos esses caras passaram por abismos, subidas, buracos e problemas, e sempre vai ter problemas. Você não tem um ponto final. Tanto que quando você atinge, tem muita gente que quer atingir o primeiro milhão e acha que aquilo é sucesso. Essa pessoa atinge o primeiro milhão, depois ela vai cair de novo. Nunca é uma crescente 100%. Então, eu entendi que esses caras têm em comum essa resiliência, tá ligado? Esse negócio do cara falar assim, mano, são os caras que não desistem de fato. Você pega o Pablo, por exemplo, que é o cara que eu trabalhei. Eu posso falar muito do Pablo e do Marcos Paulo Marçal. Esses caras, mano, eles merecem ter tudo que tem por tudo e pela pressão que eles colocam no mundo. Assim, os caras são máquinas. Então, assim, a gente percebe também que, pô, dinheiro não cai do céu. Os caras fazem acontecer e são merecedores daquilo. Então, são esses padrões que eu percebi. Talvez não seja um padrão técnico que a resposta você queria. Nossa, mas eu adorei essa resposta. Com certeza. Mas esse é um comportamento que eu percebi. É um tanto de... É um pouco ou muito de antifragilidade, né? Que eles têm. Muito, muito, muito. Teve um dia... os caras são tão, assim... A inteligência emocional deles é tão aguçada. E eu falo também que hoje eu tenho... Modéstia à parte, muita inteligência emocional. Assim, eu sou muito difícil de sair do eixo. E eu tava... Com o Marcos, a gente tava indo pro aeroporto, simplesmente um caminhão na Marginal de São Paulo, na Marginal Tietê, o cara arrastou a gente assim, ó, ele tava numa reunião com a Cris Arcangeli. Ele continuou a reunião como se nada tivesse acontecido. No meio de São Paulo, o caminhão arrastando a gente pela Marginal, ele continuou a reunião. Como se nada tivesse acontecido. Isso pra mim é um alto nível, Sim. É isso que diferencia, sabe? Sim. Essa capacidade de entrar na zona e nada tira, e a performance é o que importa. Total. Mas existem, óbvio, muitos diferenciais, né? A gente tá citando alguns. Sim. O Flávio Augusto até falou, acho que ele fala também que não existe estabilidade. Eu acho que essas pessoas não se preocupam em estar estáveis. Acho que eles crescem na instabilidade, né? Total. Cara, teve um caso agora da FTX, que é uma empresa de criptomoeda, terceira maior corretora do mundo, quebrou. O cara tava multibilionário. Então, assim, pô, se um cara que é bilionário quebra, imagina você que tem uma empresa ali com, talvez, não tem nenhum caixa sustentável o negócio, né? Então, assim, realmente esse lance da estabilidade não existe, porque as pessoas acreditam nisso e elas vendem pra gente isso de novo. Né? Que você precisa trabalhar, que se você for CLT você vai ter um salário, e se você for demitido você tem multa e você tem FGTS. Mas e aí, bicho?
Sabe? O mercado que a gente vive hoje não tem emprego. A gente vive um desemprego gigantesco. E aí até um funcionário público, o pessoal às vezes se acomoda nisso, é outro problema. Você não sabe quando você vai ficar doente, Deus me livre, você vai deixar de exercer, entendeu? Exatamente. Aí você vai depender do quê? É complicado, a estabilidade de fato não existe. Vendem pra gente uma segurança ilusória, né? Vendem várias coisas que quando a gente começa a desenvolver um pouco de senso crítico, a gente percebe que nada faz sentido. Sim. Boa parte das coisas são padrões de comportamento que nos direcionam pra um caminho, mas que esse caminho não necessariamente é a melhor opção pra gente. Mas dá trabalho você conseguir quebrar essa matrix. E dá trabalho também você criar um filtro. Você precisa de experiências pra criar um filtro de senso crítico, né? Óbvio. Com certeza. E eu falo isso muito, assim, porque se você tem um senso crítico que você não consegue adquirir fazendo curso, você precisa viver, o senso crítico ele vai te permitir evitar uma pá de coisa. Sabe? Tipo assim, você vai conseguir filtrar o que é certo e o que é errado. As pessoas vão poder te vender o que for, né? De sonho, de ilusão, você vai conseguir filtrar. Então, assim, eu falo isso muito hoje. As pessoas que me seguem no Instagram, eu sou um cara que eu tô saindo dos bastidores agora, eu não tenho muita audiência, eu ainda sou pequeno em comparação ao que a gente pode alcançar. E eu falo que eu influencio diretamente meus seguidores, eu tenho muita influência sobre eles. E não necessariamente eles precisam dizer amém a tudo que eu falo. Sabe, eu tenho muitas pessoas que eu admiro no mercado que falam muita besteira, mas mesmo assim eu admiro, porque eu sei filtrar, eu tenho esse senso crítico. Sabe? O senso crítico ele vai te permitir transcender o que é o normal e poder viver as coisas e você ter um negócio mais aguçado, né? Você vai deixar de ser besta de fato e vai começar a viver o que realmente é mais avançado na vida. Quando eu entendi isso aqui, eu parei de ficar vendo videozinho de guru de marketing digital e comecei a fazer resultados reais como esses aqui, ó. Todos os dias, mais de 5 dígitos em 2023. Eu fiz isso aqui aplicando uma única estratégia de vendas que os gurus não querem que você saiba e que me gera esses resultados diários vendendo em diversos nichos, diversos tipos de produtos. E hoje eu posso dizer que eu sou um dos melhores do Brasil nessa estratégia.